O Hospital Psiquiátrico São Pedro, há mais de um século, é um espaço de produção do conhecimento em saúde, além da assistência. Na instituição são desenvolvidas a residência médica e a residência multiprofissional nas mais diversas categorias. No que se refere a estágios, o Hospital São Pedro é uma das instituições mais procuradas. Mas há também um tipo de estágio que cresce a cada ano. É o estágio eletivo ou optativo, destinado a diversas áreas de graduação na área da saúde para estudantes que mostram interesse em conhecer e participar do trabalho na instituição. No primeiro semestre de 2016, houve mais de 20 solicitações de universidades de outros estados, além das universidades do Rio Grande do Sul. Para conversar sobre o estágio optativo estão conosco a psicóloga Lia Rigoni, diretora adjunta da Direção de Ensino e Pesquisa do Hospital São Pedro, e o estudante gaúcho de Santa Cruz do Sul, que cursa o terceiro ano de Medicina da Faculdade de Kursk, State Medical University, na Rússia, Rafael Rocha. Bem-vindos à Saúde na Web. Lia Rigoni, como funciona o estágio optativo no Hospital São Pedro? Bom, o estágio optativo é uma modalidade que há vários anos já vem sendo bastante procurada por alunos tanto daqui de todo o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Amazonas, Alagoas, enfim. A grande maioria, mais de 90%, são estudantes de medicina. Os estudantes que solicitam o estágio conosco, eles vêm para, vamos dizer assim, para usufruir da expertise que existe no nosso hospital dentro da área de psiquiatria. O Rafael tem 19 anos e desde os 17 ele cursa medicina na Rússia. O que te levou a optar pelo estágio no São Pedro e como é que tu ficou conhecendo esse estágio aqui no São Pedro? Bem, eu fiquei conhecendo do estágio no São Pedro a partir do Dr. Flávio Sanches, que ele é o doutor responsável pelo Propest, e ele que me indicou para cá, através de um contato. Falo que a vontade de ser médico veio depois da vontade de ser psiquiatra. Então, primeiro foi a decisão de tornar psiquiatra, e daí depois para ter a vontade de me tornar um médico. E optei pelo São Pedro porque eu conheço a história dele, eu sabia da riqueza que o São Pedro poderia me trazer como um hospital de estágio, e eu me interessei e resolvi vir. Bacana. Hoje o Rafael termina o estágio de um mês na instituição, retornando para ficar mais 10 meses na Rússia e concluir este ano na Faculdade de Medicina em Kursk. Como considera que foi este período que ficaste no São Pedro? Olha, o período que eu fiquei no São Pedro foi muito enriquecedor para mim, porque ele me trouxe uma outra visão, abriu meus horizontes para novas possibilidades. Eu já tinha a experiência de um estágio numa internação em outro hospital, só que como eu sei que o São Pedro ele é uma referência mais para o interior do Rio Grande do Sul e não só para a capital, eu vejo como os pacientes daqui vêm com um quadro mais crônico e não tão agudo como eu vi nos outros hospitais. E eu acho que esse quadro mais crônico e mais grave dos pacientes que internam aqui em São Pedro deve principalmente à falta de acesso que os pacientes da área psiquiátrica têm no interior. Porque aqui em Porto Alegre falta também acesso, só que eu vejo que no interior ainda é pior. Em São Pedro os pacientes vêm pior, com um quadro mais crônico e mais graves. Como tu conheceste a Faculdade de Medicina da Rússia? Bom, através da internet eu fiquei sabendo que tinha a possibilidade de eu começar a faculdade na Rússia. Rafael, tu vieste de Santa Cruz do Sul. O que te levou a optar em fazer a faculdade na Rússia, tão longe, né, e não fazer aqui no Brasil? Sim. Eu acho que o que mais me interessou em escolher a Rússia ao invés de continuar no Brasil são justamente as novas experiências. Porque eu sabia que, como minha faculdade é em inglês e não em russo, como muita gente acha, minha faculdade é em inglês, eu tenho que aprender russo para lidar com os pacientes e para viver lá, porque lá não é muita gente que fala inglês na rua, é muito parecido com aqui. E essas novas experiências, eu sabia que a minha faculdade é internacional e assim eu teria acesso não só à cultura russa, mas também com a cultura de todos os meus colegas de diversos países. Eu sei que na minha faculdade tem mais de 10 nações diferentes. E essa questão enriquecedora, assim, cultural, eu sabia que era uma vivência que, se eu não passasse agora, eu não ia passar mais. Como é que são as exigências da faculdade de Kursk em relação aos estágios?
em relação aos estágios, são estágios obrigatórios durante o período de férias. Lá como aqui, a gente tem 10 meses do período letivo e 2 meses de férias de verão. E durante 1 mês dessas férias de verão, é obrigatório que todo mundo da faculdade faça estágio nos seus respectivos países, ou os estudantes que preferirem continuar na Rússia durante as férias, fazem lá mesmo. Em 2019, tu completas o teu curso, não é? Sim. Tu pretendes voltar ao Brasil e onde é que tu pretende atuar? Bom, onde eu pretendo atuar, da parte médica, com certeza em psiquiatria. Só que em local, assim, eu pretendo sim voltar para o Rio Grande do Sul. Acho uma possibilidade muito válida, ainda mais porque eu sei que o Rio Grande do Sul é um polo da psiquiatria brasileira. E eu não sei justamente onde atuar dentro da psiquiatria, mas uma questão que eu batalho muito, assim, é para levar mais acesso às pessoas, porque principalmente de informação, porque eu vejo um preconceito muito grande que as pessoas têm pela psiquiatria, pelas doenças psiquiátricas, e isso é uma questão de saúde, da saúde mental, e eu acho que isso é um tabu muito grande, assim, as pessoas têm receio de falar sobre isso, e não tem que ter medo, é uma questão médica, uma questão de saúde, e é uma luta que eu já assumi para mim, e quebrar esses paradigmas de doença mental. Como é que tu acha que a informação pode ajudar na qualificação do atendimento, na melhora da terapêutica, enfim? Sim. Uma questão que é muito ruim para nós, já me incluindo como no meio psiquiátrico, é a falta de aderência dos pacientes, e eu acho que isso deve muito ao fato de as pessoas terem receio de assumirem um tratamento psiquiátrico. Eles acham que não se usa a palavra loucura. Rafael, tu acha que a informação ajudaria na melhora dos quadros crônicos em psiquiatria? Não tenho dúvida. Sim, com certeza. Que, como eu falei antes, que no interior, pela falta de acesso, junto com a falta de informação que se tem, faz com que as pessoas não procurem ajuda ou não tenham a ajuda necessária, e justamente essa falta de informação que leva as pessoas a não buscarem assim que encontram sintomas, ou nele ou nos familiares. Essa falta de informação de detectar esses sintomas faz com que os quadros só piorem e se tornem cada vez mais crônicos, porque justamente quando a cronicidade dos quadros justamente vem quando é muito tempo sem tratamento. Então, se a pessoa fica sem acesso durante muito tempo, depois é muito difícil para compensar o paciente. Certo. Lia Rigoni, os interessados em fazer o estágio optativo aqui no São Pedro, o que devem fazer? Bem, os interessados devem apenas encaminhar um e-mail para dep.hpsp@gmail.com solicitando o estágio. Em seguida, nós enviaremos para ele todas as informações referentes ao mesmo, e nós temos tido uma média assim, de 4 estudantes, basicamente de medicina, ao mês, sendo que para janeiro nós temos 20 estudantes de medicina inscritos, o que demonstra que essa modalidade de estágio, né, 30 dias aqui dentro, com supervisão dos psiquiatras das unidades de agudos, vem crescendo cada vez mais, e para nós é uma satisfação que os alunos continuem vendo o Hospital São Pedro, continuem vendo, porque sempre foi, né, uma referência de ensino dentro do Estado, e agora dentro do Estado, dentro do Brasil, e com o exemplo do Rafael, inclusive vindo da própria Rússia, né? Nós agradecemos a participação da psicóloga Lia Rigoni e do Rafael Rocha, e te desejamos um retorno tranquilo, né, que está terminando hoje o estágio do Rafael, te desejamos um retorno tranquilo para a Rússia. Se você quiser fazer algum comentário, esclarecer alguma dúvida, mande suas perguntas para o blog www.hospitaisestaduais.blogspot.com.br ou pelo Hospitais Estaduais /Facebook, ok? Aqui é Lia Magalhães, no programa Saúde na Web, produzido pelo Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais da Secretaria Estadual da Saúde. Até a próxima.